Antes de mais, boa noite aos espectadores do Lucky Star de Braga, Cineclube de Braga, e aos apoiantes ativos e aos amigos deste simpático e belíssimo Cineclube. É um prazer para mim ter recebido o convite do amigo Zé Oliveira para falar de Sidney Lumet e deste belíssimo filme, Running on Empty, em português. Diríamos, tradução literal, correr no vazio ou correr uma corrida, uma fuga inglória. Falar de Sidney Lumet para mim é uma coisa muito importante porque é um dos cineastas, como outros da sua geração, ou próximos, que trabalharam juntos na televisão norte-americana, como um Alan Pakula, um Arthur Penn, Robert Mulligan também, e é um cineasta que eu descobri há muitos anos com o já longínquo, mas sempre atual, Serpico, com o Al Pacino, é um filme de 1973. Mas falando deste filme, Running on Empty, que é um filme de 88, e que nos dá a ver, como sempre, como uma recorrência no cinema de muitas vezes do Sidney Lumet, um filme também sobre a família, mas ao contrário do que poderíamos pensar nesta família, que não é uma família disfuncional, antes pelo contrário, é uma família que vive à margem, digamos, do sistema, do establishment norte-americano, porque se trata da história de uma família que anda, digamos, com a cabeça a prémio, literalmente, fugidos, portanto, um pai e uma mãe, com 2 miúdos, fugidos do FBI, porque foram ativistas nos anos 70, contra o armamento e a guerra do Vietnã. E, portanto, andam sempre de terra em terra, não é? Deslocando-se no espaço norte-americano, mudando de identidades, mudando de profissões, nunca estão muito tempo no mesmo sítio e vivem assim acossados, não é? Perseguidos por este FBI. E isto para dizer que Running on Empty tem também raízes com uma coisa que eu gosto muito do Sidney Lumet, que é um homem que vem também do teatro, não é? Por via do seu pai, porque ele vem de uma família judia modesta, fazia teatro Yiddish na zona de Nova Iorque, quando era criança, inclusive ele foi ator em criança e em jovem, em adolescente. Mais tarde, já em adulto, acabou por dirigir o seu pai em teatro, e trabalhou imenso para televisão, para séries de televisão e até para séries temáticas que havia em certas estações da televisão norte-americana, que era temas, digamos, atuais, não é? Exato. Que hoje diríamos fraturantes, com muitos atores que depois se tornaram conhecidos, muitos supporting actors, como se diz na expressão norte-americana, atores secundários, mas belíssimos atores. E o Sidney Lumet é um realizador que convive muito bem com atores tanto da velha escola, ou seja, prévia ao Actor Studio, aos atores do método, como com atores da geração do Actor Studio, como um Al Pacino, um Paul Newman, com quem ele trabalhou, e depois com jovens como o River Phoenix, que é um dos protagonistas deste belíssimo filme, um miúdo que infelizmente é morto prematuramente com 23 anos, não é? Alegadamente com uma overdose, não é? E como sabeis, não sei se sabeis, mas calculo que sim, que sabeis, irmão mais velho do Joaquin Phoenix, e curiosamente o seu irmão Joaquin Phoenix tem trabalhado nos últimos anos com um realizador que eu aprecio imenso, que é o James Gray, que de alguma forma também trata os temas da família, ou seja, ou de minorias, ou de famílias que estão em desestruturação, ou que têm problemas de inserção até social e que têm, digamos, conflitos de gerações, não há sempre conflitos latentes entre pais e filhos. Aqui o conflito de pais e filhos é uma coisa diferente porque se trata de uma família que tem um filho, é o River Phoenix que faz o papel, o Danny, que está a crescer, é adolescente, entretanto, como é talentoso, gosta de música, gosta de piano, e então põe-se o problema que tem a dialética entre a fuga da família ao FBI e o crescimento do miúdo, e que entretanto se apaixona, não é, por uma colega da escola, e então quer assentar raízes, não é? Então há essa dialética, essa tensão, esse conflito, esse dilema. Resta dizer que a avó materna do River Phoenix, do Danny,
é o personagem que faz o River Phoenix. Portanto, é uma senhora, portanto, os avós maternos são pessoas da classe média alta, digamos assim, e que, portanto, não veem o neto desde os seus 2 anos e, portanto, andam fugidos e a certa altura o miúdo tem a possibilidade de ir para a famosa escola Juilliard em Nova Iorque, não é, de música, mas põe-se o problema, a família é perseguida pelo FBI, não é, e como é que vão fazer isso, Por outro lado, neste filme do Sidney Lumet encontramos, digamos, muitos pontos de contacto com filmes também lá atrás, como filmes do Nick Ray, como They Live by Night, por exemplo, essa marginalidade, essa vida assim na corda bamba, não é, dos jovens, não é, desenraizados. Temos também raízes com alguns filmes do Elia Kazan, como o Esplendor na Relva, como os filmes com o James Dean, curiosamente o River Phoenix, falecido prematuramente com 23 anos, um bocadinho como o James Dean, não é, no seu tempo, embora com outra percurso de vida, já com o River Phoenix, quando chega ao Running on Empty, já tinha feito todo um percurso de séries de televisão, uma série de participações, mas realmente este é um dos seus grandes trabalhos, se pensarmos também no Conta Comigo, em português, Stay By Me, também, quando ele era muito miúdo, já fez o papel já que prometia, e entretanto, falando do resto do elenco, são atores que são pouco conhecidos, mas que mais uma vez, às mãos de Sidney Lumet, que era um belíssimo diretor de atores, ele próprio trabalhou com muitos atores, quer na televisão, quer no cinema, de escolas diferentes, de estéticas diferentes, um excelente diretor de atores e consegue tirar partido dos atores no seu melhor, ainda por cima num tema destes tão difícil como esta família que anda fugida e tudo é feito e dado a ver de uma forma muito simples, que não quer dizer simplista, de uma forma muito profunda, muito bonita, não descurando os afetos e não descurando também o conflito e falando também da sociedade americana contemporânea dos anos 80 e as marcas também traumáticas e a memória do Vietnã. Para dizer ainda que portanto, no fim da história, não vamos contar a história, obviamente, é um filme a descobrir e que eu acho que envelheceu muito bem. Aliás, os filmes do Sidney Lumet, regra geral, eu não conheço todos, mas os que eu conheço bem, têm envelhecido bem, porque são sempre muito atuais, porque falam da condição humana, tratam os atores, as pessoas e os personagens com uma grande justiça, com um grande carinho, um grande respeito, e tem uma coisa muito interessante, o Sidney Lumet, que, embora inscrito na grande tradição liberal norte-americana, da defesa da liberdade individual e do cidadão, nunca julga os personagens, ou seja, dá-nos a ver e não nos dá uma mensagem, ou seja, não toma partido, dá-nos a ver e deixa-nos a nós o espaço, e eu acho que isso é uma coisa também fica do Sidney Lumet, encenador de teatro, não é? Que é um homem também que pegou em textos de teatro e adaptou-os ao cinema muito bem, cujo caso mais paradigmático talvez seja Os 12 Homens em Fúria, não é? 12 Angry Men, que ele realizou com um elenco de excelentes atores, com o Henry Fonda à cabeça. Portanto, uma cena que me marcou muito, até talvez porque pronto, e mesmo que eu encontro paralelos com pessoas que eu conheci, famílias, digamos, separadas, não é? Separadas, ou por motivos políticos, ou por zangas de famílias, porque o espaço da família é um espaço muito interessante, mas ao mesmo tempo muito estranho, que é o espaço de laços muito fortes, mas ao mesmo tempo de zangas que às vezes são para toda a vida. E há uma cena muito bonita, muito forte, muito comovente, muito bem dirigida, que é a cena em que a mãe do Dan, do River Phoenix, a atriz que faz de mãe, vai a um restaurante ter com o pai dela, ou seja, com o avô materno, pedir ajuda para, no caso dele ir estudar para a tal escola de música Juilliard, do filho, o River Phoenix, ficar com os avós, não é? E o pai não vê a filha há 12 anos, portanto, não vê E é uma cena muito forte, porque vemos aí essa clivagem entre uma classe média alta, não é? Um pai... um avô que é um homem bem estabelecido na vida, uma filha que, por motivos, passo a expressão, revolucionários, ser ativista, não é, com o seu companheiro, teve que
desaparecer na clandestinidade, e então vai, digamos, recorrer ao pai, aos seus pais, humilhar-se, digamos assim, e é uma cena muito... Mas ao mesmo tempo tem saudades do pai para pedir ajuda ao pai para ficar com o seu filho, entregar, e é difícil, é uma cena tão comovente, tão pungente, que nós, quer dizer, nas mãos de outro realizador aquilo descambava numa coisa lamechas ou piegas, mas não, ali vemos duas personagens muito fortes. Um pai que gosta da filha, obviamente, tem saudades da filha, que é conservador, tem um espírito conservador, politicamente falando. Uma filha que é uma ativista, que está a pagou, digamos, pela sua ousadia lá atrás, não é? Pelo seu ativismo político contra a guerra do Vietnã, e agora regressa ao pai para pedir ajuda para que o pai, o avô do miúdo, fique com o miúdo e o possa amparar. Acho que é uma cena muito bonita, muito de grande cinema e de grande mestria em termos da representação. É uma cena que me tocou muito e espero que gostem. É curioso que o Sidney Lumet tem uma série de filmes em que ele aborda a família e eu, por acaso, só percebi isso há pouco tempo, o ano passado, concretamente, porque vi um documentário muito interessante. Peço desculpa de não me lembrar do nome da realizadora, é uma senhora Nancy qualquer coisa, e é um documentário de cerca de perto de 2 horas, que eu vi por acaso no contexto do doc do ano passado, e basicamente é uma entrevista, uma longa entrevista com o Sidney Lumet, já muito velhote, pouco antes de morrer, com os certos dos filmes em que ele ou participou ou realizou, e com testemunhos, relatos de amigos dele que ele foi... conta nessa entrevista, e é muito interessante que ele nesse documentário, que eu acho que se chama Sidney Lumet por ele próprio, ou About Sidney Lumet, se não estou em erro, em que ele fala que a família para ele, portanto filma muitas vezes a família porque ele próprio tinha essa preocupação com o pai, ou seja, recebeu uma série de ensinamentos do pai, com quem aprendeu os primeiros passos na arte de representar, mas depois o pai também lhe deu valores, não é? Valores de cidadania, de liberdade de respeito, do trabalho, não é? O trabalho sério e honrado e essas coisas. Isso está muito presente em vários filmes do Sidney Lumet em que a família é abordada. E, curiosamente, neste filme, nós acabamos por simpatizar por esta família, e a primeira vez que eu vi este filme, dei por mim a imaginar que gostava de ter uma família assim, ou seja, andar de terra em terra, quase que, embora não deva ter muita graça andar fugido, perseguido pelo FBI, não é? Nos Estados Unidos da América, mas realmente há uma mãe e um pai extraordinários que têm estes 2 miúdos e que no fim do filme conseguem fazer uma coisa que é extremamente difícil para os pais, que é dar a liberdade ao filho de ficar na terra. Eles têm que partir, não é? Porque estão perseguidos, que é para o filho poder prosseguir os seus estudos na escola, poder continuar com o seu namoro, evidentemente que entretanto apaixonou-se, não é? Que é uma coisa forte também, e é muito bonito, é uma lição de vida, e acho que até é uma lição, digamos, para as famílias, não é? O papel da música neste filme é muito interessante, porque a música nunca é uma recorrência, nem é um efeito, portanto há um desejo da música, brinca-se com a música no sentido mais sério do termo, ou seja, com uma música que faz parte da vida das pessoas e do desejo deste jovem adolescente que é talentoso, tem gosta muito, tem o gosto do piano que herdou da mãe, não é? Também depois vamos a saber, e é muito bonito como isso é dado no contexto da escola e da família, e também na dificuldade, por exemplo, de não ter um instrumento em casa para praticar. Portanto, é um filme também sobre o crescimento, sobre a descoberta do amor, sobre a família, sobre os Estados Unidos da América e as coisas. Os Estados Unidos da América é realmente um grande país, ou seja, tem coisas muito boas, não é? Que é, digamos, um paradigma da democracia, não é? Mas depois tem coisas também, zonas escuras, de sombra, não é? De perseguição, de quase paranoia securitária. E isso também é dado no filme, mas ficamos sempre com uma grande simpatia por esta família e, sobretudo, por este grande senhor que dava pelo nome de Sidney Lumet e que dirigiu atores tão talentosos em filmes como Os 12 Homens em Fúria, como O Ser Vivo, como Dog Day Afternoon, o Al Pacino, o Dog Day Afternoon e O Ser Vivo, filmes extraordinários,
quem não tiver visto ainda, aconselho vivamente. São filmes, como eu digo, como eu já disse, a ocasião, e me sublinho, envelhecem muito bem. Portanto, são filmes com rugas, com cabelos brancos, mas estão cheios de vida. Têm coisas para nos dizer ainda neste nosso terceiro milénio. E pronto, e boa sorte, boa sessão, bom cinema e longa vida para o Luís.